Bora, turminha, vem cá comigo para esse escândalo, para esse estouro. Comigo, a rainha das massas, Nick Silvério, atendendo a pedido de vocês, meus confeiteiros, minhas confeiteiras maravilhosas. Nick, cria pra gente, faz aí uma massa estruturada de ameixa, então bora, super amei a ideia. Ó, aqui na minha batedeira eu já tenho 4 ovos. Então estavam pequenos, utilizei 4. Coloquei aqui o açúcar refinado, mas sim, pode ser cristal. E vamos bater por aproximadamente 10 minutos até atingir o famoso ponto de bico da Nick. Sim, gente, você consegue chegar nesse ponto, nunca no Brasil que não. Enquanto bate, vamos para os líquidos. Aqui eu tenho leite em temperatura ambiente, coloquei no liquidificador e vou adicionar aqui ameixa. Essas ameixas que eu utilizei é aquelas que a gente compra em lata, enlatada em calda. Eu sempre só compro delas porque é bem mais fácil, já vem ali toda pronta e tal, bem gostosa, macia. Mas você pode comprar secas e fazer a calda, né? Cozinhar elas em casa. Então eu vou adicionar aqui a ameixa, eu tirei a semente, tá? Que elas vêm com semente. E vou adicionar óleo e essência de baunilha. Aí, nesse caso, eu utilizei leite, mas você pode utilizar a água ou a calda da ameixa. Eu utilizei leite porque fica bem mais saboroso, não vai ficar tão enjoativo, por exemplo, se eu fosse utilizar a calda. E um leite, além de dar um sabor, né, na sua massa, ele também vai ajudar na maciez, porque o leite tem uma porcentagem ali de gordura. Depois de 10 minutos batendo, aqui atingi o meu ponto de bico. Olha só que estouro. Fica esse ponto de bico cremoso, não fica aqueles ovos líquidos escorrendo. Tem que chegar nesse ponto. Vamos ligar novamente no mínimo e adicionar aqui a nossa calda, né? Que a gente fez com leite, ameixa, óleo e essência de baunilha. Terminou de adicionar, desligue, não fica batendo. Depois você envolve o restante ali com a colher, ok? Ok. E olha só, envolvi ali com a colher, ó, olha só como que fica já lindo o aspecto dos nossos ovos. Todas essas pintinhas os pedacinhos da ameixa que ficou bem trituradinho. Fica muito top. Agora aqui a gente vai adicionar farinha de trigo. Sem fermento e sempre mexendo delicadamente. Uma coisa que vocês sempre têm que se atentar, né, e aprender é o seguinte: toda vez que a gente coloque um elemento a mais nos nossos ovos, que não vai estar lá só os ovos, o açúcar ou os líquidos, os nossos ovos vai ficar mais pesado. Então, nesse caso, a gente utilizou ameixa, formando aquela calda, né, ficou pastosinha de ameixa. Ou seja, os nossos ovos já estão pesados porque a gente adicionou ali a ameixa nos ovos. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior na hora de envolver a farinha de trigo, porque os nossos ovos já estão pesados, então a gente tem uma facilidade maior de perder o volume da massa. Enquanto a gente vai envolvendo aqui a farinha de trigo, eu vou dar algumas dicas para vocês de combinação de recheio para essa massa que vocês tanto me pediram, os confeiteiros aí, as confeiteiras, Nick. Faz uma massa pra gente bem estruturada de ameixa pra gente vender aqui na confeitaria Top Estouro. Não tinha feito, tá? Então eu testei algumas receitas, né? Algumas ficaram enjoativo, umas deram errado. Então assim, eu faço o teste, né? Pra isso que eu estudo. Então, pra trazer pra vocês fazer estourar, ou dá certo, nem que for na força do ódio. Então eu testei com a calda de ameixa, como eu falei, com água. Com a calda eu achei que ficou enjoativo, não gostei muito. Eu gostei mais com leite. Então eu trouxe pra vocês a F, tá? Ó, depois que eu envolvi toda aqui a farinha de trigo, vocês viram, eu já adicionei aqui o meu fermento junto com o restante da farinha de trigo para envolver tudo de uma vez só. E aí, para melhorar ainda a nossa massa, ficar top estouro, adicionei ameixa picadinhas, tá? Piquei, elas ficam tudo grudadas assim, aí você vai separando lá depois na massa na hora de mexer. Então, o recheio que você pode utilizar para essa massa é doce de leite. Então, a gente vai inverter aqui. Em vez da gente fazer uma massa com recheio de doce de leite com ameixa, a gente vai fazer a massa de ameixa com recheio de doce de leite. Olha que bacana, super atual e diferente. Outro recheio também é beijinho, uma massa de ameixa com recheio de beijinho, gente, dos deuses. Ou então você pode fazer a dupla combinação, uma camada de doce de leite e outra camada de beijinho com a massa de ameixa. Olha que escândalo, imagina uma fatia gourmet dessa. Para molhar uma calda neutra, água, leite condensado, no máximo uma essência ali de baunilha, tá bom? Neutra. Ó, mexi tudo muito bem aqui. A gente vai mexendo com muita delicadeza, porque aqui a gente adicionou toda a nossa farinha e aí adicionou mais ameixa, tá? E tá pesando ali a nossa massa. Então, vamos com mais delicadeza mexer. Terminou de mexer tudo muito bem, a gente pega uma colher de silicone. Você tem que fazer esse processo, ou faz ou faz.
vai lá para o fundo, pega ela do fundo e traz para cima, que sempre vai líquido lá para o fundo. Então, quando você assa uma massa que aquele fundo ficou solado, é líquido não envolvido corretamente na massa, vai sempre líquido para o fundo. Então, esse processo é obrigatório, tá? Agora aqui, vamos levar para a forma. Estou utilizando uma forminha de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, mas sim, você pode dividir, né, para assar até mais rápido. Vamos adicionar aqui um tei com margarina e farinha no fundo, a moda antiga. Olha que massa linda, gente, pelo amor de Deus, nunca no Brasil. Aí a gente vai fazer o quê? Dar aquela mexidinha lá, que é bem clichê. Vamos dar uma batidinha de leve na lateral e vamos dar uma batidinha ali no balcão. Para quê, Nick? Isso. Para estourar aquelas bolhas maiores, tá? Não ficar um buracão. É bem rapidinho. Levei ao forno pré-aquecido a 170 graus, aproximadamente 55 minutos e tchan! Olha o escândalo da nossa massa. E digo mais, essa massa está super mega quente. Ó, na hora que eu fui passar a faquinha ali na lateral, eu passei com tanta pressa, ó. Ai, eu sempre faço isso. Até, ó, quebrou ali, ó. Tá vendo a lateral do meu bolo? Tomem cuidado. Vou cortar aqui pra vocês verem. Gente, e perceba, toda hora eu fico tirando a mão. Olha como essa massa está quente. Olha isso. Não façam isso em casa, tá? Deixa a massa ficar lá, esfriar e pegar mais estrutura. Nunca no Brasil, né? Mas aqui a Nick é fogo. Então, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A massa estava super quente. Chega, quando eu cortava e abria a massa saía aquele monte de fumaça. E olha a estrutura dessa massa. Uma massa super ameixuda. E tem ameixa por toda a parte da massa. Por todo o bolo, gente. Tudo. Ameixa por tudo, assim. Não fica só lá no fundo, na lateral. Fica toda a massa vai ter ameixa. E fica bem úmida. E aquela parte que tá com a ameixa ali no cantinho, ela sempre fica até mais úmidazinha, assim. Gente, uma massa maravilhosa. Agora imagina recheado com doce de leite, ou com beijinho, ou com doce de leite e beijinho. Você pode utilizar também outros recheios. Vai ficar a gosto aí, a critério de vocês, tá? Se permitam. Ah, eu quero comer uma massa de ameixa com recheio de beterraba. Faça. Se você tem vontade, faça. Se permita. Tá? Ai, mas que fulano disse que não combina. Gata, se você quer, faça. Faça e como o trem. Né? Não deixa a vontade passar, não. E olha só, gente, uma massa super mega quente, super extra. Você faz isso com qualquer massa? Nunca no Brasil. Se você fizer qualquer outra massa, se você desenformar ela quente, quebra. Se você cortar, então, piorou, perdeu a massa, tá? As massas da Nick é estruturada, é top, mas não façam isso em casa, tá bom? Vocês esperam esfriar. Agora vamos para uma notícia bombástica que vocês aqui que estão assistindo esse vídeo comigo da massa de ameixa vai estar adiantado, né? Que eu ainda vou divulgar. Gente, depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu vou abrir uma nova turma para o meu curso Massas de Milhões versão branca. A última turma que eu abri para esse curso foi em 2023, o ano passado, no meio do ano, há muito tempo. Então, vou abrir novamente, né? É o curso mais desejado e procurado atualmente na internet. É o meu curso Massas de Milhões versão branca. É um mega curso onde eu te ensino do zero. Com muitas técnicas, muitas dicas. Foi muito estudo e noites em claro sem dormir para entregar o melhor para você. Lá dentro desse curso, para você ter noção, a gente faz uma maçona na forma de 40 por 10 de altura. Muitas confeitarias nem tem essa forma, mas eu levei para vocês. Além de receber um livro completo com todas as receitas específicas para cada tamanho de forma. Você não precisa calcular e nem dobrar nada. Eu já testei para cada tamanho de forma para você e você vai ter o livro ali. Você nunca mais vai errar ou ter prejuízo com massa. Não sou eu dizendo, são meus alunos que hoje em dia não sabem o que é perder um ovo e perder uma receita. Se você é empreendedor e quer a oportunidade de fazer parte desse time, acesse agora o link na descrição e entre para o grupo VIP. Bora!